Oi, eu sou o Igor, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu vim responder a tag "Você tem esse livro?". A tag foi criada pelo canal Keeping Tabs e traduzida pela Beatriz Paludetto. Os dois links vão estar na descrição aqui embaixo, caso vocês queiram checar. E a tag são 20 desafios aqui perguntando se eu tenho esses livros na minha estante. Eu consegui encontrar a maioria deles, então vamos começar. O primeiro desafio é: você tem um livro infantil? E eu tenho a coleção Clássicos de Ouro, que foi uma coleção que eu fiquei muito feliz de ter conseguido comprar. Foi com esses livros que eu aprendi a ler quando eu era pequeno, e eu encontrei essa coleção no Outlet que tem lá no meu trabalho. Eles vendem alguns livros usados, e quando eu encontrei isso, eu fiquei assim, muito feliz. Aqui tem histórias de Rapunzel, Branca de Neve, Pinóquio, e eu paguei R$5 nisso aqui, e isso tem um carinho, assim, um valor sentimental tão grande que eu tô muito feliz de ter esses livros aqui em casa comigo. O segundo é: você tem um livro que você não entendeu. E para esse desafio eu tive que escolher o livro Em Algum Lugar nas Estrelas, da Claire Vanderpool. Não quer dizer que eu não entendi o livro, porque quando eu li eu até gostei, tem algumas marcações aqui que eu fiz durante a minha leitura, mas eu fiz num período que eu não estava assim pronto para ler esse livro. Eu lembro de não ter gostado, não é que eu não tenha gostado, mas eu não entendi muitos motivos do personagem para esse livro, e também não entendi o motivo do livro. Então é um livro que muitas pessoas gostaram na época quando ele foi lançado, então eu pretendo reler algum dia e aí tirar a minha conclusão de se esse livro é bom ou não, ou se eu realmente entendi o que eu tinha entendido naquela época. Mas é isso. Terceiro desafio é: você tem um livro baseado em outra história fictícia, e pelo que eu olhei aqui na minha estante, não tenho. Então vamos pro quarto, e o quarto desafio é: você tem uma série que não finalizou, e eu escolhi a série 16 Luas, da Margaret Stowe e Cami Garcia. Eu lembro de ter lido esse livro e gostado bastante. Lembro de ter assistido o filme e não ter gostado nem um pouco, mas eu simplesmente não continuei. Eu acabei fazendo trocas de livros pelo Scoob e completei a série. Eu tenho os 4 livros da série aqui em casa, mas nunca passei desse primeiro. Mas pretendo continuar um dia, apesar de já ter visto pessoas falando que a série só piora a cada livro. Então, assim, medo. Quinto desafio é: você tem um livro esgotado? E eu tenho a minha trilogia preferida, chamada Feira de Chamacioso, da Laini Taylor, e esses livros, infelizmente, não são mais publicados aqui no Brasil. Então, tá esgotado. Você às vezes encontra esses livros por valores absurdos na internet. Então, assim, eu guardo esses livros com muito carinho, porque eles são muito bons, e a Intrínseca podia muito bem publicar esses livros novamente. Outra editora. O Universo dos Livros, essa é a sua chance. Sexto desafio é: você tem um livro em edição de bolso, e eu tenho a minha trilogia das Fronteiras do Universo, do Philip Pullman, e eu estou aqui mostrando o primeiro, que é a Bússola de Ouro, e eles são em edição de bolso, são bonitinhos. Eu li os 3 livros aqui, dá pra ler super de boa, e eu gosto bastante desses livros, apesar de querer muito as edições novas, então estou aceitando caso não queiram me dar, mas é isso. Sétimo desafio é: você tem um livro escrito por algum autor usando pseudônimo, e eu escolhi o livro Um Tom Mais Escuro de Magia, da Vi Schwab. Ela é a Victoria Schwab, mas para escrever livros mais adultos, ela prefere escrever com um pseudônimo, porque, infelizmente, homens só leem livros se for escrito por outro homem. E aí, se ela colocasse que era Victoria, ela poderia perder um grande público das leituras dela. Então essas coisas ainda acontecem em 2020. Mas enfim, tenho esse livro aqui. O oitavo desafio é: se você tem um livro ilustrado, e para isso eu escolhi o livro Harry Potter e a Pedra Filosofal, da Britney Spears. Eu gosto bastante dessa edição, porque é uma edição inteiramente ilustrada, e eu infelizmente só comprei essa edição ainda. Já tá, acho que no quarto ou quinto livro, mas são livros caros. Eu lembro que esse aqui eu paguei na época R$50, e isso tá barato, porque esses livros aqui, acho que a média é entre R$70 e R$90. Assim, eu pretendo um dia ter todos, mas são livros caros, mas livros muito bonitos. Nono desafio é: você tem um livro que você nunca ouviu antes, e eu escolhi o livro Tudo o que Você e Eu Poderíamos Ter Sido Se Não Fôssemos Você e Eu, do Albert Espinosa. Eu li esse livro quando lançou, a editora mandou pra mim, e é um livro muito interessante. Vai contar a história desse menino que acabou de perder a mãe dele, e ele não quer ficar ali em casa fazendo nada, mas nessa mesma hora ele recebe um telefonema da delegacia, porque ele é uma pessoa que consegue ler os pensamentos mais importantes das pessoas, e na delegacia tem um alienígena. Os policiais não sabem o que fazer, então eles levam esse cara pra ler o pensamento do alienígena. Eu lembro que eu gostei bastante na época, fiz algumas marcações, caso dê pra ver aí, mas eu não lembro muito da história. É um livro que eu pretendo reler até o fim desse ano. Eu estava arrumando a minha estante esses dias, eu parei, olhei pra esse livro e falei: você precisa ser relido. E aí, vai ser, mas não hoje. Chegamos no meio da tag, então se você está gostando, deixa um gostei aqui embaixo. Se é novo no canal, se inscreva, assim você recebe novos vídeos assim que eles forem postados.
E me siga nas redes sociais. O meu Instagram e Twitter é @soaresigor e meu Instagram de ilustrações é o @igsdrawings. Me segue lá que eu falo tanto de livros, séries e outras coisas aleatórias durante os dias. O 10º desafio é: você tem um livro que foi adaptado para a TV, e com isso eu mostro a minha edição de luxo e de bolso de Game of Thrones, que nunca vai ser completada desse jeito, porque livros publicados pela Leia, e agora essa série está sendo publicada por outra editora, ou seja, nunca vou ter essa continuação completa. Mas se bem que essa série parece que nunca vai ser completada, então estamos todos no mesmo lugar. 11º desafio é: você tem um livro que foi escrito por alguém que é originalmente famoso por outra coisa, e eu escolhi o livro Uma Coisa Absolutamente Fantástica, do Hank Green. Hank Green ficou muito famoso por ser um youtuber, fazia jogos e fazia outros tipos de vídeos, e também por ser irmão do John Green. E esse livro aqui é o primeiro lançamento dele, e é um livro que parece ser bem bom. Estou lendo ele agora, mas é um livro que parece ser bem interessante. 12º desafio é: você tem um livro autografado, e eu trago para vocês a minha preciosa edição de Simon vs Agenda Homo Sapiens, da Becca Bertali, que tem um autógrafo muito fofinho dela, escrito Simon ama Igor, e coraçãozinhos, um desenho de um Oreo, e com amor, Becca Bertali aqui. Eu vou deixar aparecendo uma foto, caso não apareça. E também a foto que eu tirei quando peguei esse autógrafo e conversei um pouco com ela, que foi um dia, assim, inesquecível. E esse livro aqui nunca será desfeito. Nunca, nunca, nunca. O 13º desafio é: você tem um livro de poesia? E eu não tinha, na verdade eu não tenho o hábito de ler poesias, mas eu tenho um livro aqui que eu gostei bastante, que eu recebi também da editora, que foi o livro Pra Onde o Amor Vai, do Carpinejar. Eu lembro de ter gostado bastante do livro, ele tem bastante marcação aqui também. É um livro de poemas, mas não é assim um gênero que eu leio bastante. Preciso mudar isso também, porque li alguns ultimamente e acabei gostando. 14º desafio é: você tem um livro com um selo de prêmio na capa, e livros nacionais costumam não ter isso, então não tenho. E os livros internacionais que eu tenho aqui não tem selo, então não. 15º é: você tem o mesmo livro em 2 versões, e sim, eu tenho o livro O Circo Mecânico, da Genevieve Valentine. Eu tenho ele nessa versão brochura e também nessa versão capa dura, ambas versões magníficas. E eu lembro que eu comprei uma e ganhei outra, e é um livro muito, muito bom. É uma fantasia distópica e steampunk, então assim, tudo de bom junto em um livro. É um livro único também, então se você nunca ouviu falar, corre atrás, porque é um livro bastante bom. 16º é: você tem um livro de contos, e eu escolhi As Crônicas de Magnus Bane, da Cassandra Clare, Sarah Rees Brannan e Maureen Johnson. Eu nunca li esse livro, mas são contos do Magnus Bane, e o Magnus Bane é um personagem maravilhoso das Instrumentos Mortais e todos os livros que a Cassandra Clare escreve. Mas assim, eu nunca peguei pra ler contos por contos, apesar de parecer ter contos bem interessantes. Mas é isso. 17º é: você tem um livro em outra língua, e aí eu já mostrei vários livros em inglês que eu tenho aqui, mas eu quis mostrar um que eu nunca mostrei aqui no canal, que é meu box de O Senhor dos Anéis, com The Fellowship of the Ring, The Two Towers and The Return of the King. E é um livro... eu só li o primeiro, li em inglês, foi um dos meus primeiros livros ainda que eu li em inglês, então assim, eu fiz essa loucura de ler O Senhor dos Anéis em inglês, e eu consegui ler, não entendi tudo, mas os 70% ali eu entendi, e também eu nunca vi os filmes, mas eu lembro de ter gostado bastante do livro, apesar de ter umas músicas aleatórias no meio da história que, por mim, poderiam ser dispensadas. Mas é esse box muito bonitinho. 18 é: você tem um livro que foi transformado em filme, e eu tenho o injustiçadíssimo A Hospedeira, da Stephenie Meyer, que é um livro muito, muito, muito bom. Esse aqui é um livro único que dá de 10-0 nos 4 livros da série de Crepúsculo, e eu gosto de Crepúsculo, mas A Hospedeira é 1000 vezes melhor. O filme é tão bom quanto. O filme é lento, mas é porque o começo do livro também é lento, então não tinha como ser muito diferente. Mas é um livro que eu recomendo bastante, bastante. Vai falar sobre, tipo, extraterrestres, sabe? Tem vários mundos. A Stephenie Meyer disse que queria ser reconhecida por esse livro. É só essa bonita parar de escrever sobre Crepúsculo e escrever mais sobre A Hospedeira. Penúltimo desafio, 19º. Você tem alguma HQ? Eu escolhi as HQs Turma da Mônica, geração 12, que eu estava colecionando até Corona chegar, e aí eu não saí de casa atrás de bancas para poder comprar essas revistinhas. Mas o que são essa geração 12? Imagine Turma da Mônica e Sailor Moon. É isso, não tenho mais o que te dizer. Eles se transformam. Olha a Mônica, maravilhosa. Turma da Mônica sempre foi tudo pra mim. Turma da Mônica com Sailor Moon no espaço ainda. Eu teria vários e vários disso aqui, mas Corona acabou comigo. 20º e último desafio. Você tem um livro escrito por 2 ou mais pessoas, e eu escolhi o meu queridinho
Desafio de Ferro, da série Magistério, da Cassandra Clare e da Holly Black. Esses livros aqui são muito bons. Eu li a série inteira, são 5 livros. É tipo uma versão mais infantil, assim, de Harry Potter, apesar de que os próximos livros acabam acontecendo a mesma coisa que aconteceu com Harry Potter e Percy Jackson, sobre eles crescerem. Então as histórias acabam ficando um pouco mais pesadas, mas é um livro, assim, que eu lia quando precisava de um conforto, e esses personagens sempre me acolheram. Então Desafio de Ferro é um livro que eu gosto bastante e eu preciso completar a minha série, porque eu só tenho os 2 primeiros aqui em casa. Mas é isso, esses foram os 18 livros que eu mostrei pra vocês. Eu vou ficando por aqui, mas eu quero saber de você. Você tem aí um livro escrito por mais de uma pessoa? Me conta aqui embaixo nos comentários. Um beijão e até mais!